Para muitas pessoas, viajar significa relaxar, explorar novos sabores e tirar belas fotos. Mas existe um outro tipo de viajante, aqueles que buscam adrenalina, lugares onde cada passo pode ser o último. Esses destinos não são apenas bonitos, são mortais. O que faz com que lugares tão perigosos continuem a atrair pessoas do mundo todo? Será o fascínio pelo desconhecido ou a vontade de desafiar os próprios limites? Hoje, vamos explorar alguns dos pontos turísticos mais arriscados do planeta. De cobras letais a vulcões imprevisíveis, passando por estradas traiçoeiras e rios subterrâneos, você vai descobrir os lugares que colocam a coragem à prova. Mas antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos vídeos cheios de curiosidades e desafios. Pronto? Então, segure firme. 1. Ilha da Queimada Grande, Brasil. No litoral do estado de São Paulo, a Ilha da Queimada Grande, também conhecida como Ilha das Cobras, é um lugar que ninguém visita sem um bom motivo. O motivo é o único habitat da jararaca ilhoa, uma das cobras mais venenosas do mundo. O veneno dessa serpente é tão potente que pode causar hemorragias fatais em poucos minutos. Apesar disso, o local intriga cientistas e turistas curiosos. Acredita-se que a jararaca ilhoa tenha evoluído para produzir um veneno ainda mais poderoso por conta da ausência de predadores naturais na ilha. Não é difícil entender por que as autoridades brasileiras restringem o acesso. Porém, será que a curiosidade seria suficiente para superar o medo? 2. Lago Natron, Tanzânia. Ao norte da Tanzânia, o Lago Natron é uma maravilha geológica que parece saída de outro planeta. Suas águas têm uma tonalidade avermelhada e podem atingir níveis de alcalinidade tão altos que transformam qualquer animal descuidado em uma estátua calcificada. Esse fenômeno acontece devido à alta concentração de minerais como carbonato de sódio, que preserva os corpos das criaturas em uma espécie de arte macabra. Mas engana-se quem pensa que o lago é completamente hostil. Ele serve de lar para flamingos que se adaptaram às condições extremas e usam suas águas para nidificar. Ainda assim, nadar por lá seria o mesmo que brincar com fogo, ou, nesse caso, com soda cáustica. 3. Monte Everest, Nepal. O Monte Everest, localizado na fronteira entre Nepal e Tibete, é um símbolo de conquista e perigo. Desde que foi escalado pela primeira vez em 1953, centenas de alpinistas tentaram replicar o feito, e muitos pagaram o preço com a vida. A Zona da Morte, acima dos 8.000 metros de altitude, não oferece espaço para erros. A falta de oxigênio, as temperaturas congelantes e as condições imprevisíveis tornam a escalada um dos maiores desafios físicos e psicológicos do mundo. Além disso, o aumento do turismo na região trouxe novos perigos, congestionamentos nas rotas, lixo acumulado e maior risco de acidentes. O Everest testa não apenas a resistência, mas também o limite moral de cada pessoa que tenta chegar ao topo. 4. Atol de Bikini, Ilhas Marshall. O atol de Bikini é o retrato de um paraíso que guarda cicatrizes. Por mais de uma década, foi palco de testes nucleares que deixaram a região inabitável. Décadas depois, as águas ao redor atraem mergulhadores interessados em explorar naufrágios, como os restos de navios usados durante os testes. Apesar de parecer seguro, especialistas alertam que o risco de radiação ainda é real. Curiosamente, o nome Bikini foi inspirado no atol, pois o criador da peça de roupa queria algo explosivo, como os testes nucleares. Mesmo com a beleza das águas cristalinas, seria difícil ignorar o perigo invisível que ainda paira por ali. 5. Estrada da Morte, Bolívia. Ligando La Paz à região de Yungas, a Estrada da Morte desafia motoristas e ciclistas em um percurso de 64 quilômetros cheio de perigos. A ausência de guardrails, as curvas estreitas e os penhascos de centenas de metros de altura são alguns dos motivos para o apelido. Durante a estação chuvosa, as condições ficam ainda mais traiçoeiras, com deslizamentos de terra e neblina densa. Embora o governo tenha construído uma rota alternativa, a estrada original continua atraindo turistas que buscam uma dose de adrenalina. Mas a pergunta fica no ar: qual seria o custo de uma aventura como essa? 6. Vulcão Sinabung, Indonésia. O Monte Sinabung é uma força da natureza que não dá trégua. Localizado na Indonésia, ele está ativo desde 2010, com erupções frequentes que já deixaram milhares de pessoas desabrigadas. A região ao redor do vulcão foi evacuada várias vezes, mas, mesmo assim,
aventureiros se aproximam para registrar as explosões de lava e as nuvens de cinzas. Estar perto de um vulcão ativo é como brincar com um gigante adormecido. Você nunca sabe quando ele pode acordar com força total. E você, se arriscaria a presenciar a força destrutiva da Terra tão de perto? 7. Cavernas de Saque Acton, México. As cavernas de Saque Acton, na península de Yucatán, são um verdadeiro labirinto submerso. Com mais de 340 quilômetros de túneis interconectados, é o maior sistema de rios subterrâneos conhecido. Mergulhar lá é como explorar outro mundo, mas também um desafio extremo. A ausência de luz natural, os espaços estreitos e a necessidade de orientação impecável tornam a experiência extremamente arriscada. Mesmo com todo o perigo, os que se aventuram descrevem a sensação de flutuar por águas cristalinas e descobrir formações geológicas impressionantes. Mas será que a recompensa visual vale o risco de se perder para sempre nesse labirinto? 8. Chernobyl, Ucrânia. Chernobyl não precisa de apresentações. Após o desastre de 1986, a área se tornou sinônimo de tragédia nuclear. Hoje, a zona de exclusão é acessível para visitas monitoradas, mas a radiação permanece um risco. A cidade fantasma de Pripyat, com seus prédios abandonados e parque de diversões congelado no tempo, atrai turistas em busca de uma experiência única e assustadora. Enquanto alguns se aventuram para entender melhor a história, outros questionam até onde é seguro ir em um lugar que continua letal, mesmo depois de décadas. 9. Penhasco de Trolltunga, Noruega. A Noruega é famosa por suas paisagens de tirar o fôlego, e Trolltunga é um dos locais mais icônicos do país. Trata-se de uma formação rochosa que se projeta horizontalmente sobre um abismo de mais de 700 metros de altura. Embora a vista seja espetacular, o caminho até lá é tudo menos fácil. A trilha exige preparo físico e pode levar até 10 horas, ida e volta. Além disso, o clima imprevisível da região já deixou muitos turistas em situações perigosas. Apesar dos riscos, milhares de pessoas visitam Trolltunga anualmente para tirar a famosa foto na ponta do penhasco. Mas será que vale a pena enfrentar ventos fortes e escorregões apenas por uma imagem digna de redes sociais? É uma pergunta que só os mais corajosos podem responder. 10. Caverna dos Cristais, México. No subsolo de Chihuahua, no México, encontra-se a deslumbrante Caverna dos Cristais, lar das maiores formações cristalinas já descobertas. Algumas dessas estruturas chegam a 12 metros de comprimento e brilham como se tivessem sido feitas de vidro. Parece mágico, certo? Mas entrar lá não é nada fácil. A temperatura dentro da caverna ultrapassa os 50 graus Celsius, com uma umidade tão alta que poucos conseguem permanecer mais de 10 minutos sem equipamentos especiais. Cientistas usam trajes refrigerados para estudar o local, mas turistas só podem entrar com guias especializados. Mesmo assim, o perigo de desidratação e superaquecimento é constante. Será que você arriscaria explorar esse mundo brilhante e infernal ao mesmo tempo? 11. Lago Nils, Camarões. O Lago Nils, nos Camarões, é uma prova de que até mesmo a água pode ser mortal. Em 1986, uma gigantesca liberação de dióxido de carbono armazenado nas profundezas do lago matou mais de 1.700 pessoas e milhares de animais em questão de horas. O fenômeno, conhecido como erupção límnica, é causado por atividade vulcânica subterrânea. Hoje, engenheiros instalaram sistemas para liberar os gases gradualmente, mas o medo permanece. O lago é cercado por um silêncio quase sobrenatural, como se a própria natureza avisasse que ele pode despertar novamente. Você seria capaz de se aproximar de um lugar com uma história tão sombria? 12. Ilha de Saba, Caribe. A pequena ilha de Saba, no Caribe, é um paraíso para aventureiros que amam mergulho e trilhas. No entanto, ela também possui uma das pistas de pouso mais curtas e perigosas do mundo. O aeroporto Juancho Irauskin é cercado por penhascos e pelo oceano, tornando cada pouso um verdadeiro teste de habilidade para os pilotos. Mas os desafios não terminam no aeroporto. A ilha está situada em uma zona de alta atividade sísmica e vulcânica. Embora seja um destino tranquilo em muitos aspectos, o potencial de desastres naturais faz com que viver ou visitar Saba seja um ato de coragem. Você encararia um voo turbulento e a incerteza da natureza para conhecer esse pedaço remoto do Caribe? 13. Vulcão Kilauea, Havaí. O Kilauea, no Havaí, é um dos vulcões mais ativos do mundo e está em constante erupção desde 1983. Suas erupções, embora lentas,
já destruíram vilarejos inteiros e criaram novas paisagens. O fluxo de lava avança sem pressa, mas com força implacável, atraindo turistas que desejam ver de perto a criação da Terra em tempo real. Muitos se aventuram nas proximidades para observar as fontes de lava e sentir o calor intenso que emana da Terra. Porém, o Kilauea também emite gases tóxicos que podem ser mortais. Além disso, a atividade sísmica constante torna a área imprevisível. Será que você teria coragem de caminhar sobre um terreno que pode literalmente derreter sob seus pés? 14. Pântano de Okavango, Botsuana. O delta do Okavango, em Botsuana, é um dos ecossistemas mais impressionantes e biodiversos do mundo. Suas águas cristalinas abrigam uma vasta quantidade de vida selvagem, incluindo hipopótamos, crocodilos e leões. Mas o que torna esse lugar especialmente perigoso é a proximidade com esses animais. Os turistas que se aventuram no Okavango geralmente fazem passeios de canoa, navegando por canais estreitos onde a qualquer momento um hipopótamo pode emergir. Apesar do perigo, é um destino que oferece uma conexão única com a natureza. Mas será que você estaria disposto a encarar um safari aquático tão imprevisível?